Pessoal, eu só estou tentando acertar aqui as configurações para que todo mundo possa entrar, porque senão eu vou ter que ficar parando para habilitar, deixar as pessoas entrarem. Então, cada pessoa pode ligar. Ok. Ótimo. Que foi? Deixa eu ver aqui. Permitir. Acho que agora vai. Isso aqui. Tá todo mundo me escutando? A gente tive que fazer duas salas, porque então tô um pouco. E estou tentando gravar usando outra plataforma. Então, pode ser que eu fique um pouco atrapalhada aqui, que tem muita janela aberta, tá bom, gente? Mas vamos lá. Meu nome é Ana Raquel. Eu trabalho- Não tem problema, não precisa também, tá bom? É, deixa eu ver aqui. Controles do organizador. Hum, pronto, achei. É, deixa eu ver. Só vou pedir para todo mundo ficar com o microfone fechado, né? Para não ter interferência aí. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem guardando para elas, que aí no final a gente vai ter esse momento de tirar dúvidas, vocês podem escrever ou podem falar, tá bom? Então, só para avisar que eu estou gravando estou tentando gravar essa palestra para ficar acessível, né, depois para vocês aí, por uma outra plataforma. Espero que dê certo e a gente possa disponibilizar no nosso YouTube também. Então, voltando, né, eu sou Ana Raquel, sou servidora técnica administrativa da Secretaria de Relações Internacionais e hoje, né, eu trabalho na divisão de mobilidade para exterior e hoje, então, nós vamos abordar aí sobre a mobilidade internacional na graduação, caminhos para vivenciar uma experiência internacional. Então, se você está participando, né, dessa palestra, se você aceitou o nosso convite, eu imagino que é porque você tem interesse, né, você tem esse desejo. Não é todo mundo, por incrível que pareça, que tem esse desejo, né? E então, por isso que a gente está aqui para tentar promover isso mesmo. Um dos objetivos da SRI, deixa eu tentar mudar aqui meu slide, ver se eu acho onde é que está o negócio de mudar slide. Achei. Então, para quem não conhece, né, a Secretaria de Relações Internacionais da UFES, ela existe desde 2012. Nós estamos situados ali no prédio da administração central, onde funciona a reitoria, no andar térreo, essa portinha aí que eu coloquei para vocês. E o objetivo da secretaria é promover e expandir a atuação internacional da UFES, né, de toda a comunidade acadêmica da UFES. Então, nós atuamos em quatro divisões: a divisão de mobilidade para o exterior, a divisão de mobilidade para a UFES, que recebe, então, a comunidade internacional na nossa universidade, a divisão de acordos de cooperação, que é a que permite o intercâmbio, né, de estudantes, que permite várias colaborações entre os professores e pesquisadores, e a divisão de idiomas, que tenta promover, então, a competência linguística da comunidade internacional em outros idiomas. Nós somos uma equipe pequena, né? Nós somos 5 servidores técnico-administrativos e temos, cada divisão tem a sua chefia, e nós temos também o secretário de Relações Internacionais, que hoje é o professor Felipe Guimarães. Então, nós temos uma equipe ali, além dos nossos estagiários também, bolsistas, que nos auxiliam bastante nas atividades do dia a dia. Eu vou já mostrar para vocês o nosso último slide, para quem não segue a gente, já seguir, que nós temos o nosso Instagram, em que a gente compartilha, né, todas as oportunidades que chegam até nós. Então, o nosso é @UFES Internacional. Ali a gente está sempre divulgando tanto as oportunidades da SRI quanto oportunidades que a gente fica sabendo. Então, segue a gente lá no Instagram, que é o canal que a gente mais usa
além do nosso site, né? E também, sempre que temos chamadas, oportunidades mais amplas, a gente manda para o e-mail também dos alunos, né? Pelo portal do servidor. Vamos voltar aqui então. Então, hoje vamos falar sobre a mobilidade acadêmica internacional, que é a parte que a minha divisão trabalha, né? Que ela é o intercâmbio acadêmico, né? A gente prefere o termo mobilidade do que intercâmbio, porque o intercâmbio ele pode ter diversas formas, né? Pode ser um intercâmbio para aprendizado de um idioma, pode ser um intercâmbio para trabalho, mas o intercâmbio acadêmico, a mobilidade acadêmica, ela se insere em um contexto mais amplo, que é das relações entre as instituições. Então, quando um aluno da UFES vai, é uma experiência pessoal muito válida, mas é uma experiência que ela vai se encaixar dentro de um planejamento, né, da universidade, vai se encaixar dentro da parceria que existe entre a UFES e a outra instituição. Então, ela não é algo separado, né? Ela está inserida num contexto mais sistêmico, que é das relações entre as instituições. E acredite, né? Um aluno que vai para uma mobilidade, que vai para essa experiência, ele pode ter um impacto bem positivo nessas relações entre as universidades, assim como também pode ter um impacto negativo, dependendo de como esse aluno, né, se desempenhar lá fora. Então, a mobilidade, a gente prefere o termo mobilidade, é o termo mais usado entre as universidades, né, na área da internacionalização, mas ele seria, então, um sinônimo do intercâmbio acadêmico, né, em que o fim principal é você desenvolver seus estudos acadêmicos em uma instituição de ensino superior de outro país. Então, para os alunos da UFES, o que que significa isso? Significa que você vai poder fazer parte do seu curso em uma universidade estrangeira. Então, você vai estudar algo parecido com o que você está estudando aqui na UFES, mas em uma universidade estrangeira. Então, não é fazer um curso, né, de idioma fora, não é ter uma experiência de trabalho fora, mas é uma experiência que está ligada à sua vida acadêmica. Então, o objetivo principal é a carreira, ao estudo, né? A questão acadêmica. Pode viajar? Pode viajar. Pode aprender idioma? Pode aprender idioma, não tem problema. Mas o objetivo principal é realmente essa experiência acadêmica em uma universidade estrangeira. E ela vai fortalecer, né? Esperamos, então, que essa experiência possa fortalecer as parcerias entre a UFES e as outras instituições. E daí podem, né, acontecer diversas coisas. Pode ter mais acordos em que professores possam usufruir, né, em que pesquisas em colaboração podem ser feitas, né, quem sabe mestrados integrados, doutorados, né, ou a possibilidade de bolsas para que alunos da UFES possam ir. Então, da mobilidade pode surgir várias outras oportunidades e ampliar essas oportunidades para a comunidade da UFES. E quais são os benefícios? Por quê, né? Por que fazer a mobilidade? Então, como eu falei, né, geralmente, se você está aqui é porque você já tem esse desejo. Então, vem muitas vezes desse desejo inato da pessoa de conhecer outras culturas, conhecer outros povos, né? E realmente a questão transcultural é um aspecto principal, né, dessa experiência. Mas um benefício também que a gente tem observado é como a mobilidade ela amplia a visão sobre a área de estudo e sobre a profissão. Então, você vai ver como outras pessoas em outra parte do mundo estudam o que você estuda, né? Como que é a carreira, a profissão nesse país. E às vezes pode ser parecido, mas às vezes pode ser realmente ampliar a sua visão para outros aspectos que você nunca tinha pensado. E abrir, às vezes, para outros campos de estudo, né, que você se interesse. Então, além desse benefício acadêmico, ela traz esse benefício da experiência transcultural, né? Isso enriquece, o contato com outras culturas enriquece muito o nosso crescimento pessoal, acadêmico também, profissional. O aprendizado de idiomas também é uma oportunidade. Às vezes você pensa, mas se eu for para Portugal eu não vou aprender outro idioma. Não, porque lá há muitos estudantes internacionais. Então, às vezes você está em Portugal, mas você vai falar inglês, você vai falar espanhol, né? Vai aprender talvez árabe, outro idioma, porque são realmente ambientes multiculturais. E o crescimento pessoal, como eu falei, né? Às vezes vai ser a primeira vez que alguém vai estar morando fora, né? Morando sem os pais ou sem um familiar e vai ter que se virar. Então, vai passar por alguns perrengues que vai realmente ajudar nessa maturidade, nesse crescimento pessoal, tá bom? Então, esses são os principais benefícios, mas existem alguns desafios, né? Então, a adaptação, às vezes o clima é um clima bem diferente,
ou a forma como as pessoas, né, tratam umas às outras, às vezes é um tratamento um pouco mais direto, que às vezes a gente, como brasileiro, pode considerar ser um pouco grosseiro. Então, existe várias adaptações a serem feitas, né? Logo no começo, logo depois dos primeiros, logo que você chega, é um pouco você fica um pouco apaixonada, né? Depois vem a questão da adaptação, e aí realmente pode trazer um choque cultural e pode trazer, né, um pouco de dificuldade realmente é um desafio essa adaptação, mas é o que traz crescimento também, né? Então, existe adaptação ao clima, adaptação às vezes, essa independência, né? Morar sozinho, adaptação a lidar com pessoas que a gente não conhece, culturas diferentes, né? Que se portam de maneiras diferentes, que a gente não está acostumado. E são desafios realmente, mas que a gente aprende com eles. E um dos principais desafios que muitas vezes limita, né? Os alunos a terem essa experiência são realmente os custos financeiros, né? Então, pagar uma passagem, a hospedagem, isso são custos financeiros altos, mas são investimentos também, né? Mas sabemos que não são todos que têm essa oportunidade, que têm essas condições, a condição financeira para realmente fazer, né, ter essa experiência. Mas uma das vantagens em fazer a mobilidade para as universidades parceiras da UFES é que existe a isenção das taxas acadêmicas. Então, eu não sei quantos de vocês sabem, mas a maioria das universidades em outros países, mesmo universidades públicas, elas não são gratuitas, elas são pagas. O Brasil é um dos poucos países em que a universidade pública é gratuita também. Então, e muitas vezes essas universidades, nos outros países, quando o aluno é estrangeiro, a taxa, né, a mensalidade, a anuidade é ainda maior. Então, indo por esse programa de mobilidade, pelas universidades parceiras da UFES, o nosso acordo com eles é que os nossos alunos podem ir sem pagar essas taxas, sem pagar essas semestralidades, ou essas anuidades, ou essas taxas por crédito cursado, é, que são assim que as universidades funcionam. Então, né, apesar de que os custos financeiros são muito altos, indo por meio desses acordos, ainda é um custo mais abaixo do que se o aluno vai sem esses acordos, ok? Então, como é que funciona essa mobilidade, né? A UFES, ela tem acordos com diversas universidades estrangeiras. Se você entrar no nosso site, você vai ver lá a lista de acordos completa da UFES, acordos internacionais. E muitas dessas universidades com as quais temos acordo, elas então aceitam os nossos alunos, sem que os nossos alunos tenham que pagar essas taxas acadêmicas, né? Sem que os alunos tenham que pagar essa semestralidade, essa mensalidade. Essas universidades, elas entram no nosso programa de mobilidade acadêmica internacional, que eu vou passar para mostrar agora o próximo slide para vocês. Então, nós, ali na SRI, nós tentamos promover a mobilidade, né, por meio dos programas. Então, existe um programa nosso, que a SRI organiza, que é esse que está primeiro aí, né, que é o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, que a gente chama de PMAI. E nesse programa, então, nós criamos uma tabela, né, com as vagas que estão disponíveis para os alunos da UFES. E essas vagas, então, elas oferecem essa isenção da mensalidade ou da semestralidade. Quando você vai na lista de acordos, pode ser que você veja uma universidade no Canadá ou nos Estados Unidos, que você quer muito ir. Mas a maioria das universidades desses países, né, se não todas, do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália, por mais que tenha acordo com a UFES, eles não oferecem essa isenção. Por isso que eles não estão no nosso edital. Então, às vezes você vai ver, mas tem acordo com essa universidade aqui, por que que não está no edital? Se não está no edital, é porque eles não oferecem isenção das taxas. Mas eu posso ir? Pode, não tem problema. Não seria por meio desse programa, mas a gente pode fazer a sua indicação. Você disposto, né, a pagar essa mensalidade, a gente pode fazer, né, a parte de te indicar, de colocar em contato com a universidade, mas como a gente fala, né, o custo é bem alto, esse custo dessa mensalidade, ele é bem alto, mas se o aluno está disposto, né, então é possível acontecer. Mas o nosso foco aqui hoje não são essas universidades, são as universidades com as quais a UFES tem acordo, ok? Então, no final, quando a gente terminar os slides, eu vou mostrar para vocês direitinho o nosso site, onde é que vocês encontram os acordos, onde é que vocês encontram os editais. Mas agora eu vou falar então um pouco sobre cada programa. O PMAI, como eu falei, é para todas as áreas do conhecimento da UFES. Então, para participar dele, precisa ser selecionado por um edital que todo semestre a gente lança.
E, como eu falei, nesse programa existe a isenção das taxas, né? Tem vários países né, da América Latina, da Europa, da Ásia, e ele não dá nenhum auxílio financeiro, né? Então, você não paga as taxas, mas você precisa arcar com os custos de passagem, de alojamento, de alimentação, né? De locomoção, com todos esses custos. E pode ser um até 2 semestres. Então, você é selecionado para um semestre, mas existe a possibilidade de prorrogação se há disponibilidade das vagas, se a universidade estrangeira e a coordenação do seu curso está de acordo. Este ano, na verdade, o ano passado, nós, né, conversamos com a reitoria e solicitamos um recurso, porque a gente entende que muitos alunos, né, têm esse desejo, mas estão em situação de vulnerabilidade econômica e não têm condição financeira. Então, este ano nós abrimos um edital para dar um auxílio financeiro. Deixa eu ver se vai aqui. Isso. Para alunos cadastrados na assistência estudantil. Então, esse edital está aberto, né? O edital do PMAE está aberto para todos os alunos e também está aberto esse edital, que ele é específico para alunos cadastrados na assistência estudantil, para que eles possam ter um financiamento para conseguir realizar a mobilidade, ok? Mas esse edital não é o tema dessa palestra, né? Então, voltando a falar do PMAE, você pode entrar, a gente vai falar exatamente sobre as etapas do PMAE no próximo slide. Então, falando de outro programa, outra oportunidade que existe para os alunos da UFES é o Programa de Mobilidade AULP, que é a Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Então, também compreende todas as áreas do conhecimento, mas o intercâmbio, né, a mobilidade, são para países cujas universidades fazem parte dessa associação e são países de língua portuguesa. Então, você tem Portugal, né? Você tem alguns países da África, tem, por exemplo, Macau, já tivemos alunos da UFES lá em Macau. E a maioria das universidades que participam desse programa oferecem auxílio alojamento e alimentação, além da isenção das taxas. Então, é um programa, né, que em relação a custo, acaba tendo um custo mais barato por causa desses auxílios. E também dura um semestre, podendo durar até 2. E aí, para você se inscrever nesse programa, você precisa entrar no site dele. A UFES, ela não gerencia, ela não tem informações, né, sobre esse programa. Então, o aluno precisa entrar e se inscrever diretamente nesse programa, verificar os requisitos. E, geralmente, cada instituição oferece 2 vagas, né, para receber esses alunos. Então, os alunos da UFES podem se candidatar. Nós já tivemos muitos alunos participando desse programa. É, e, realmente, se você tem interesse para esses países, né, de língua portuguesa, é uma forte recomendação para você se inscrever. E outra oportunidade, agora na América Latina, é o programa INILAT. Então, também é a mobilidade isenta de taxas universitárias para vários países da América Latina. É, não há auxílio financeiro também, e pode ser de 1 a 2 semestres. Então, é uma opção um pouco mais econômica, porque passagem é mais barato, custo de vida é mais barato aqui na América Latina, e o idioma é um idioma mais parecido com o português, né, o espanhol. E então muitas pessoas aí têm um portunhol ou conseguem desenvolver rápido um espanhol para conseguir, né, acompanhar as disciplinas. Então esse programa ele abre todo semestre uma chamada, as vagas estão no site do programa também, você pode procurar. E você querendo se inscrever também, você entra em contato com a gente, falando qual é a vaga que você quer se inscrever. Claro, existem prazos, requisitos para cada vaga. E outro programa que a UFES participa é o BRAFTEC, mas esse é específico para alunos de engenharia. Ele é um programa da CAPES, no qual os professores de engenharia da UFES submetem projetos à CAPES. Então, sendo aprovados, eles recebem algumas bolsas por ano para poder selecionar alunos de engenharia para fazer parte do curso na França. Pode ser 1 ano ou pode ser até 2 anos com a dupla diplomação. Mas é requisito, né, o francês já em nível médio. Então, para quem está começando agora o curso de engenharia e gostaria dessa experiência, já se matricula no curso de francês, né? Existe uma carga horária mínima que você precisa ter para se candidatar. E é praticamente também todo ano existe a seleção para esse projeto. Atualmente a UFES tem 4 projetos Braftec acontecendo. Então, tem essa oportunidade para os alunos de engenharia e com a bolsa, você consegue cobrir todos os seus gastos, tanto de passagem, como de alimentação, de hospedagem, né? É uma bolsa da CAPES. E outro programa também que ocorre anualmente é o programa do Canadá,
do ELAP, que é o Programa de Líderes da América Latina. Então, ele é um programa que o Canadá oferece bolsas para alunos da América Latina, então ele é um programa bem concorrido. E os alunos de graduação, atualmente, eles podem se candidatar apenas para uma universidade, que é o QTR, que é uma universidade parceira nossa. Os alunos podem se candidatar para fazer disciplina ou para participar de um projeto de pesquisa. E ele dura um semestre. Nós já tivemos aluno de graduação recebendo essa bolsa, participando de um projeto de pesquisa. E esse programa, a seleção dele geralmente acontece em fevereiro. Então, geralmente lá por janeiro, a gente lança a nossa chamada, a gente faz palestra específica sobre esse programa. Para fazer a disciplina na UQTR, essa universidade, né, precisa ter o francês também, mas para pesquisa, o inglês é suficiente muitas vezes. Mas quem sabe até o próximo ano a gente já consiga mais acordos com outras universidades, né, para que a gente possa ampliar as universidades do Canadá que possam receber os alunos de graduação, ok? Eu estou tentando gravar, eu não sei se vai dar certo. Estou confiando que está dando certo, tá bom, Deison? Mas vamos ver. Se conseguir depois colocar no YouTube, eu mando o link para a lista de e-mails da inscrição, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada lá no outro link. Eu acho que está tudo certo aqui também. Então, gente, vamos falar principalmente agora sobre o programa que a gente organiza, né? Que a gente gerencia, que é o programa de mobilidade acadêmica internacional da UFES, que é o PMAI. Então, como é que acontece? Como eu falei com vocês, né? As vagas elas são semestrais e a gente inclui nesse edital as instituições parceiras que aceitam a mobilidade com a isenção das taxas acadêmicas, ok? E para qual é o objetivo, né? Para você fazer disciplina do seu curso ou um curso parecido. Então, pode ser que não tenha o mesmo curso do seu, mas é um curso parecido, você pode se candidatar, né? E para fazer um semestre, podendo prorrogar. Aí, o objetivo é que quando você retorne, você possa pedir ao seu colegiado o aproveitamento dessas disciplinas que você fez lá. Então, esse é um dos objetivos da mobilidade, é que o que você estudar lá, você consiga aproveitar aqui. Nem sempre isso acontece porque depende muito do aluno. Às vezes o aluno ele quer estudar uma coisa que não, disciplinas que na UFES não tem. É possível? É possível, né? Mas também é possível você fazer exatamente o que você faria aqui, você fazer lá no exterior. Isso, um dos benefícios é que você não atrasaria a sua formatura, né? Mas se seu objetivo, se você está querendo mais fazer disciplinas diferentes, não tem tanto problema em você, né, prorrogar aí mais um ano, mais um semestre a sua formatura, você pode pegar outras disciplinas também que não são oferecidas no seu curso aqui na UFES. Você pode tentar aproveitar essas disciplinas como disciplinas obrigatórias, eletivas, optativas, ou apenas cadastrando como atividades complementares também. Tá bom? Mas o importante é que você aproveite de alguma forma o tempo que você vai estar dedicando lá aqui na UFES. Mas esse aproveitamento, volto a dizer, ele fica a critério do colegiado, do seu colegiado, a você retornar. Quando você viaja, você faz um planejamento, né, em que você prevê como seria feita essa equivalência, mas ela não é garantida, porque depende da ementa, depende se você for aprovado no curso, né, e tudo isso. Mas esse é o objetivo. E quais são os requisitos? Os requisitos gerais é que você tenha cumprido toda a grade obrigatória do primeiro ano do seu curso, né? Então, você tem que ter finalizado o primeiro e o segundo semestre do seu curso, para você ter uma certa maturidade com relação ao seu curso, com relação à UFES. Não ser aluno finalista, porque você precisa retornar à UFES, né, para se formar. A gente também, o nosso compromisso, quando a gente faz o acordo com a instituição, a gente se compromete a enviar alunos qualificados, né? Então, a gente também precisa estabelecer um certo padrão de desempenho acadêmico, né? Que seria o CRN, que é o coeficiente de rendimento normalizado acima de 5. Em alguns casos, mesmo que o CRN seja menor que 5, se o CRA for maior que 7, também é possível, ok? Então, se o seu CR é menor, bora estudar para aumentar esse CR, viu? E outro requisito é a proficiência no idioma da instituição. Então, se você quer ir para uma instituição em que o idioma, né, de instrução é o inglês, você vai ter que demonstrar ter uma proficiência no inglês. É o francês, né? É o italiano, é o espanhol, você vai ter que demonstrar uma certa proficiência.
E como é que eu comprovo essa proficiência? Então, vai depender. Como vocês podem observar, e a gente vai olhar depois, algumas instituições, elas exigem um comprovante específico, por exemplo, do inglês. Alguma instituição vai falar, precisa ter o TOEFL, precisa ter o teste da Cambridge, precisa ter o teste da IELTS. Outras, elas não vão exigir um comprovante específico. Quando há a exigência de um comprovante específico, ela vai estar na nossa tabela de vagas. Quando não há um comprovante, né? Não, quando a instituição ela não exige um comprovante específico, então a UFES ela aceita um teste online gratuito, né? Tem o que chama EFSET, que ele é online gratuito, e pode ser que a gente depois peça para você comparecer aí para fazer uma entrevista, a gente faça uma entrevista online só para verificar, né, se você tem aí o nível necessário para conseguir, né, se desenvolver lá, desenvolver na disciplina. E outro requisito, então, é a capacidade de autofinanciamento, né? Como eu falei, nesse edital não há auxílio, a maioria das vagas não tem auxílio, né? E e existem custos envolvidos. Então, o aluno ele precisa ter essa capacidade de autofinanciamento. A universidade estrangeira, ela não tem a responsabilidade de prover nenhum tipo de auxílio para os alunos de intercâmbio. Ela confia na nossa indicação de que, no nosso compromisso, de que estamos enviando alunos que vão ser capazes de se manter financeiramente. Então, isso é muito importante, né? E aí existem casos, várias experiências que a gente já ouviu, aluno que fez vaquinha, né? Aluno que vendeu pão de queijo em feira para juntar dinheiro, outros que abriram mão do dinheiro da formatura para poder fazer a viagem, né? Outros em que a família deu de presente ou pegou empréstimo com algum familiar para poder ter essa experiência. E aí, então, vai de cada um, né? E como eu falei, esse ano nós temos, então, esse edital de financiamento, mas é específico para alunos cadastrados no programa de assistência estudantil da UFES, ok? Então, vamos lá. Esses são, uma, um resumo, né, do programa. E os passos, então, quais seriam as etapas para participar desse programa? O mais importante, primeiro, é leia o edital. A gente vai abrir ele agora, né? Verificar, eu cumpro os requisitos? Não, ainda estou no primeiro semestre, então espera mais um pouquinho, né? Se dedica aí a fazer uma pesquisa, se preparar, aprender o idioma. Mas se eu cumpro os requisitos, então quais são as vagas? Para onde eu posso ir? E, né, nesse estudo das vagas, você vai definir a sua vaga. Então, essa vaga, ela tem um requisito específico, algumas pedem que você tenha 50% da carga horária, outras têm um comprovante de idioma necessário, outras têm cursos específicos. Fala o idioma? Tem o meu curso, então é importante também você verificar. Tem universidades que às vezes não vai ter o seu curso, ou não vai ter nenhum curso da sua área, né? Ou vai ser um curso apenas uma instituição mais técnica, que você tem cursos da área de engenharia. E o país, né? Esse país que eu estou achando interessante, como é que é o clima dele? Né? Será que o frio é muito rígido? Será que eu vou me adaptar? E o custo de vida? Se eu não tenho tantas condições agora, talvez é melhor buscar um país que tenha um custo de vida mais barato, como eu falei, por exemplo, a América Latina, né? E outra dica importante é ler o depoimento dos estudantes que já foram. No nosso site, eu vou mostrar também, tem ali o depoimento dos alunos que já foram. Então, se você está interessado em uma universidade, lê o depoimento do aluno, vê como foi a experiência dele para você poder tomar uma decisão mais acertada, tá bom? Então, é importante fazer todo esse estudo da vaga. E aí você faz a sua inscrição no edital. A inscrição é bem simples, né? Você vai colocar ali o seu histórico parcial de integralização, comprovante de proficiência se for obrigado, se for exigido, né? Vai preencher o formulário com as suas informações. É, e aí é importante também você saber que a gente dá essa flexibilidade para os alunos se inscreverem em mais de uma vaga. Caso ele não seja selecionado em uma, ele pode ser selecionado na outra. A gente só não aconselha você se inscrever para todas as vagas, porque às vezes vai ficar aí muito difícil tentando decidir qual que você iria, né? Então, talvez defina aí umas três principais para você estar concorrendo. E aí depois, então, acompanhe os resultados. Fique olhando no site, né? Quando você é selecionado, a gente manda e-mail para confirmar o interesse, então é importante responder, respeitando os prazos que a gente dá no e-mail. E depois, então, que você confirma que você tem interesse, você foi selecionado, você confirma o seu interesse na vaga, a SRI ela vai fazer a sua indicação, a sua nomeação. Nós vamos avisar, olha, instituição parceira, nós temos esse aluno que foi selecionado e quer ir para a sua universidade fazer intercâmbio no próximo semestre. E aí eles vão passar as orientações direto para você, ou eles vão passar por nós, ou eles apenas seguir o que está no site deles, para você aí fazer a sua inscrição.
na universidade. Então, é importante você saber que o edital da UFES, ele é uma pré-seleção, porque quem dá a palavra final é a universidade estrangeira. Nós fazemos essa seleção para dar as indicações, mas a universidade ela ainda tem a última palavra, no sentido de que se ela vai aprovar os alunos que nós indicamos ou não. A maioria dos alunos que nós indicamos são aceitos. Quando eles não são aceitos, é por questões mais internas da universidade. Às vezes, porque eles estão com muito pedido, né? Tem muitos alunos querendo. Às vezes, é porque determinado departamento, o curso, não pode aceitar mais alunos porque aconteceu alguma situação. Mas a maioria dos alunos que nós indicamos, que a UFES indica, são aceitos. Mas é importante esperar esse aceite, né? E muito importante também é como está aí, obtém a aprovação da coordenação. Então, geralmente, quando você faz a sua inscrição, quando você se candidata na instituição estrangeira, já é pedido um plano de estudo, ou um contrato de estudos, ou um learning agreement, em que você fala quais as disciplinas que você pretende estudar lá. E nesse passo é muito importante você ter esse diálogo com a coordenação do seu curso tanto, né, para eles te ajudarem a e também já pensando em um possível aproveitamento quando você retornar. E você também, para você fazer a mobilidade, precisa que a coordenação do seu curso aprove, né, então é importante você estabelecer esse diálogo antes aí, nesse momento de que você vai se candidatar. E aí, quando a universidade, então, falar, te dar a sua carta de aceite, falando você pode, né, vir, então você começa para se preparar para sua viagem, pede o seu visto, contrata o seguro internacional, que é obrigatório, compra a sua passagem, né, garante a sua hospedagem. A SR faz uma reunião de orientação, pensando tanto no preparo da saúde mental dos alunos, quanto no preparo de questão de burocracia também. E aí você vai solicitar o registro da mobilidade. Então, no semestre que você for fazer a sua mobilidade, você não vai fazer disciplina na UFES. Você vai estar registrado como aluno em mobilidade internacional. E aí existem alguns passos para você pedir esse registro, alguns documentos, mas isso fica para a nossa reunião de orientação, né? Não é algo que precisa ser falado agora. Então, como se preparar, né, para essa experiência? Se você tem esse desejo, né, você já pode se preparar aqui na UFES. Existe na UFES, né, uma comunidade internacional. Nós temos aí mais de 200 alunos internacionais na UFES. Então, se você tem esse desejo dessa experiência transcultural, você já pode começar agora se preparando, né, estando em contato com esses alunos. Hoje na UFES nós temos o NACI, que é o Núcleo de Apoio à Comunidade Internacional, e uma das principais ações é o programa Anjos na UFES, em que o aluno da UFES ou alguém da comunidade da UFES é como se fosse um padrinho do aluno internacional que está chegando. Você pode ajudar ele a se situar no campus, né, pode ajudar ele numa adaptação ao português, né, fazer amizade, é, e ter esse contato com idiomas diferentes e com culturas diferentes. Né? Na UFES nós temos a Liga de Alunos Africanos, temos também um grupo de alunos latino-americanos, e a UF, nós também, na SR, estamos sempre fazendo eventos internacionais. Né? O mais conhecido é International Week, que nós fazemos anualmente, e aí existe palestras sobre a internacionalização, né? Depoimentos de alunos que já foram, de professores que já foram, depoimentos de alunos internacionais que estão aqui. Então, se envolvendo, né, é uma forma, com essa transculturalidade que já existe na instituição, é uma forma de se preparar. Outra forma também de se internacionalizar sem sair de casa é o intercâmbio virtual. O que seria o intercâmbio virtual? São disciplinas online que são oferecidas por instituições estrangeiras. É, atualmente, né, temos três programas aí que são recorrentes, que é o Inilat Move Mais e o PILA, que são instituições da América Latina que oferecem disciplinas online para alunos, né, de várias partes do mundo. E temos o programa de uma universidade parceira nossa da Alemanha, que é a JLU, que você pode também fazer algumas disciplinas com com pessoas de vários lugares do mundo, né? E aí tem disciplinas em inglês, em francês, em alemão, e são totalmente grátis, e você apenas precisa se inscrever, né? E aí você vai ter contato com estudantes e professores de outros países, vai se comunicar em outro idioma, pode ter essa nova visão sobre a sua área de estudo e profissão e não tem custo financeiro nenhum. Então, essas oportunidades, elas estão disponíveis no site desses programas, né? E também no nosso site tem lá o link para esses programas. E outra forma também de se preparar é a questão dos idiomas, como eu comentei anteriormente, né? Na UFES nós temos o núcleo de línguas, antes era centro de línguas, agora se chama núcleo de línguas, e lá tem diversos cursos de idioma, né? Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão.
A Prograde, ela oferece semestralmente bolsas para os alunos da graduação, é feito um sorteio. Mas também o valor é um valor um pouco mais acessível do que os outros cursos de idiomas. Então, eu recomendo que você possa, se você tem esse interesse, né, que você possa entrar em contato com eles. E também a divisão de idiomas da SRI, ela faz algumas ações oferecendo minicursos, oficinas e cursos gratuitos, é, presenciais e virtuais de inglês, né, às vezes outros idiomas. Esse dia teve uma oferta de japonês, uma universidade do Japão. Então, realmente, acompanhando o nosso site, nossas redes sociais, vocês vão ter mais informação sobre como aprender novos idiomas. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Agora, deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês o nosso site para a gente entrar no edital. Vamos ver aqui. O nosso site é www.ufsinternacional.ufs.br. Vocês estão vendo aí, então? Início. Deixa eu sair aqui. Deixa eu colocar lá no outro agora. Não, esse aqui já tá. Hum, tarefa, partilha. Peraí, eu tô confusa aqui. Vocês estão vendo? Esse aqui tá vendo o quê? Não tá vendo nada. Isso, agora vocês estão vendo, eu acho. Todo mundo tá vendo a mesma coisa. Deixa eu só ver aqui no site da gravação. Também tá vendo a mesma coisa. Então, esse é o nosso site. E aí, vocês entrando no nosso site, a gente tem aqui mobilidade para o exterior. Então, aqui vocês têm, por exemplo, graduação. Aí tem como funciona, tem uma breve explicação. Tem a parte do P mais G UFES, que é o que a gente tem falado. Voltei. Aconteceu, peraí. Voltei. Aconteceu uma coisa que fechou tudo. Peraí. Tá gravando aqui ainda. Palestra. O site. Deixa eu voltar a compartilhar, gente. Peraí. Compartilhar. 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 Ótimo. Vamos lá, então. Voltar aqui para o site. Espero que não feche de novo. Então, aqui a gente tem mobilidade para o exterior, como eu mostrei para vocês. Aqui tem uma breve descrição. Estão vendo? Ah, tá ótimo. Pronto, foi. Tá ouvindo agora? Ótimo. Obrigada, gente. Vocês avisaram aí. Deixa eu ver se a gravação tá no último. Tá. Então, vamos lá no site. Aqui a gente tem, vai ter uma breve descrição de como é que funciona a mobilidade na graduação, é, os links, né? Fala um pouco sobre os programas que eu falei aqui, o P mais G especificamente, o do Braftec também. E aí, intercâmbio virtual vai ter o que eu comentei com vocês. Então, aqui vocês vão ter. O site está um pouquinho devagar. Mas aqui vai ter o link para vocês verem as ofertas que existem dos programas de intercâmbio virtual. E de vez em quando aparece uma oportunidade esporádica de intercâmbio virtual, a gente também coloca aqui, né? Ou no nosso
No início também, como vocês podem ver aqui, ó, teve um voucher de 10% para o curso, para a prova do TOEFL, tem um curso de inglês aqui, ó, que está sendo de fins acadêmicos. Então, no nosso site, sempre que tem alguma oportunidade, a gente vai estar divulgando para vocês. E aqui em editais, então, 2026, vamos abrir o edital. A gente lançou aqui o edital 3. Então, esse edital, gente, vai ter algumas vagas que já fecharam, mas todo semestre ele é lançado. Geralmente as instituições se repetem, a não ser que o acordo seja encerrado e a universidade não queira renovar, pode ser que surjam novos acordos, né? Então, aí o edital fala direitinho o público-alvo, sobre as vagas, ele vai falar o período da mobilidade, que de forma resumida é o que eu comentei aqui com vocês, os requisitos, vai falar como que é feita essa classificação, a seleção dos candidatos, as responsabilidades, se você desistir da vaga, tem o cronograma e aí umas considerações gerais, né? Então, para ver as vagas que existem, eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Então, aqui a gente tem, vocês estão vendo direitinho, então, né? A tabela. Aqui, por exemplo, a gente teve que terminou em fevereiro a do Canadá, do Chile, aí teve Colômbia, Universidade do Rosário, e aí vocês têm para quando essa vaga, ou seja, para fazer a mobilidade no próximo semestre. Então, o edital do PMI, ele sempre vai selecionar para o próximo semestre. Então, esse semestre para o próximo. Em 2026/2 vai selecionar para quem quer em 2027/1. Então, é com certa antecedência, né? E aí a gente coloca para vocês o site da instituição, para vocês conhecerem a instituição. E mais informações são links relacionados ao intercâmbio, à mobilidade para essa instituição. Número de vagas, então a gente coloca, porque algumas elas limitam o número de vagas pelo acordo. O requisito da proficiência de idioma, então essa, por exemplo, é B2 em francês. Essa ela exige, né, um comprovante específico do francês, que são esses comprovantes aí. E aí a gente coloca o link também para os cursos que são oferecidos na instituição para a mobilidade, para você ver se seu curso está lá. E o idioma de instrução. E aí o campo de observação quando houver algo diferente né, do que precisa, que vale a pena ser informado. Então, como vocês podem ver aí, as vagas que já foram encerradas, né, para esse ano, é, Canadá, a universidade no Chile, na Colômbia, teve universidade na França, da Argentina, da Áustria, da França novamente. E essa terminou mês passado, essa da França, Universidade na Índia, na Polônia, Portugal, na Alemanha. E aí, essas, Itália, Países Baixos. E agora, as vagas que estão abertas, até amanhã, tem a da Alemanha, da Itália, Países Baixos, mais da Itália. E aí, depois, no dia 30 tem outras. Aqui termina no dia 30 a inscrição. Argentina, Colômbia, México, Portugal, República Dominicana. Então, essas são as oportunidades que estão abertas por esse programa, né? E aí você pode fazer essa pesquisa, ver. E como eu falei, se não é para o próximo semestre, é para 2027, você já pode ir conhecendo essas universidades, né? Vou mostrar para vocês, então, aqui o depoimento dos alunos, onde é que vocês podem encontrar. Aqui em Mobilidade para o Exterior, depoimentos. Vocês clicam aqui em Leia Aqui, ele abriu em outra. Hum. Vamos lá. Ele abre essa pasta para vocês. Então, vocês vão aqui, por exemplo, quero ir para a Alemanha. Abre a Alemanha, e aí vai ter com o nome da universidade e o período que o aluno foi. Então, você abre aqui e vai ter um pouco de como foi a experiência desse aluno, né? Alguns permitem compartilhar o nome e o e-mail, outros não. E aí você tem, né? Fala quais foram as dificuldades, comprovação da proficiência, e ela vai dando detalhes sobre as dificuldades, o que ela achou da instituição, e aí vocês podem conhecer melhor a experiência do aluno, como foi, para conseguir definir um pouco para onde vocês querem ir, né? Então, aqui tem esses depoimentos que vocês podem encontrar aí por país, para que vocês possam avaliar, né, para onde vocês desejam ir. Deixa eu voltar aqui para o site. Então, acho que seria isso, gente, sobre essa questão, né, do PMI, dos editais.
Vou abrir agora para as perguntas. Deixa eu ver aqui quais são as perguntas que estão no chat. Coloquei o formulário de presença, ficou aí, né? Vocês podem. Ah, e se tinha pergunta antes de que fechou tudo, eu perdi a pergunta, gente, desculpa. Então, se vocês puderem, a planilha de vagas ela está no edital. Deixa eu ver se áudio tá. Tá no edital, como eu mandei para vocês o link. A gente não deixa tão solto assim, por quê? Porque a gente quer que você tenha o trabalho de entrar no edital e ler o edital, tá bom? O slide ele fica, vou mostrar para vocês também, ó. Formulários, mobilidade para o exterior, formulários e documentos. Devagar o site, mas vai abrir. Formulários e documentos. E aí tem aqui, apresentação da palestra de mobilidade internacional. Eu só não sei se ela está atualizada. Deixa eu ver. Tá atualizada. Então tá aqui, tá vendo? Os slides que eu apresentei hoje, já tá lá no site, tá bom? Vocês podem encontrar lá. E aí, se eu conseguir recuperar a gravação e colocar no YouTube, aí a gente coloca aqui também, tá bom? Palestra online gravada. E aí aqui vocês, essa parte também do nosso site é onde tem os documentos que vão ajudar vocês nesse processo de mobilidade, né? Depois que você for selecionado. O plano de estudo são coisas que você precisa fazer, o termo de compromisso, vai estar aqui em em formulários e documentos. Deixa eu ver, gente, se tem mais pergunta? Vocês podem fazer, fica à vontade para levantar a mão se quiser. Deixa eu ver que tem mais pergunta. Para países de língua portuguesa, não precisa de outras línguas além do português. Tem uma universidade de Portugal que é IST, e aí ela exige inglês, porque o que que acontece? Não depende tanto do país, depende tanto do qual é o idioma de instrução da universidade. Então, por exemplo, tem universidade na Itália e na França que, se você não fala italiano e francês, não tem problema, porque o curso é em inglês, ou existem disciplinas do curso que estão dadas em inglês. Então, o que você tem que ver, na verdade, é o idioma de instrução da universidade ou do curso que você pretende fazer. Que eu saiba, Portugal, a única que exige inglês é essa IST, tá bom? Formulário de presença, eu tinha fixado ele aqui. Vou colocar de novo aqui na mensagem. Vamos lá, deixa eu ver, gente. JLU, como funcionam os editais? O intercâmbio virtual, ele não é bem um edital, né? Porque a gente, é mais uma chamada, a gente não seleciona. Mas o aluno, ele precisa fazer a inscrição no site da universidade e a universidade faz essa seleção. Só que para você se inscrever, você precisa ter o seu histórico em inglês e o seu comprovante de matrícula em inglês. E a UFES, ela não emite esses documentos em inglês. Então, que você precisa preencher um formulário da SRI em que você solicita esses documentos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo. Não, tem aqui na chamada. Esse ano já foi uma chamada, eles fazem, né, 2 vezes no ano também para cada semestre. Então, aqui embaixo, ó, chamadas, a do ELAP, intercâmbio virtual. Então, aqui explica direitinho, aí você, no caso, você tem que traduzir o seu histórico com o modelo que a gente tem nos documentos, e aí você envia para a gente e a gente faz essa conferência e emite esses documentos para você fazer essa inscrição, tá bom? Mas aí tem que esperar o próximo, deve ser por volta de talvez julho, que eles vão fazer. Para o curso de arte, sim, todos os edital, ele não é específico por área. Ele, como eu falei, o programa de mobilidade, o PMAE, ele é aberto para qualquer área. O PMAE, a ULP, o INILAT, os programas para a América Latina, eles são abertos para qualquer área. Então, você tem que achar uma universidade que tenha o curso de artes. E a grande maioria delas tem, a não ser as universidades específicas de cursos de engenharia, né? Então, é só você entrar lá na planilha de vagas, no, na tabela, para você poder conhecer os cursos que a universidade oferece. Algum site aconselha fazer o nivelamento da língua. Eu não sei nivelamento, mas existe o teste que tem sido bem usado para o inglês, se chama EFSET. Deixa eu colocar aqui para vocês. Propaganda não, viu, gente? A gente não ganha nada, não. Mas é só porque sai na hora e as universidades têm aceito esse teste. E é esse aqui, ó. EFSET.
E aí existem testes, né, que você paga para fazer, mas o que tem gratuito, que avalia a leitura e a escrita, as universidades têm aceito. Deixa eu ver. Outra pergunta. Mandei o link de presença de novo, não foi? É possível cursar matérias de mestrado ou somente da graduação? Muitas universidades aceitam que o aluno de graduação do Brasil faça disciplina de mestrado, sim. Inclusive, tem alguns cursos que se chamam licenciatura integrada com mestrado, mas aí talvez isso possa ter um pouco de dificuldade na hora de você aproveitar. Pode ser que o seu colegiado ou a Prograde não aceite uma disciplina de mestrado para aproveitar uma disciplina da graduação. Mas geralmente as universidades estrangeiras aceitam o aluno fazer sim cursos de disciplinas do mestrado. Eu não sei se foi a sua pergunta, Luana, eu não sei se você é aluna de mestrado ou se era isso mesmo, se você é da graduação e quer fazer de mestrado. Trancar o curso? Não, como eu falei, você não tranca o curso, você faz um registro da mobilidade internacional, né? Então você não tranca o curso. Antigamente era trancamento justificado para estudos no exterior. Isso não existe mais. Hoje em dia a gente faz um registro da sua mobilidade internacional. Você fica registrado como aluno em mobilidade internacional, mas você não pode fazer disciplinas na UFES, né? Quando é a próxima International Week? Guilherme, a gente não colocou uma data ainda. Geralmente é por volta de outubro, né? Eu não sei, ainda não foi definida a data desse ano, mas a gente faz bastante divulgação, viu? Pode se inscrever por mais de um programa? Mais de um programa pode. Você pode se inscrever no PMAI, você pode se inscrever na ULP, Inilat, pode se inscrever em todos os programas, não tem problema. Você só não vai conseguir fazer todos. Você vai ter que, em algum momento, você vai ter que escolher qual você vai fazer naquele semestre, tá bom? Não tem nenhum programa que inclua os custos de alimentação. Então, Isabela, existe atualmente duas instituições que oferecem auxílio alimentação e alojamento. Um pelo PMAI, tá? Uma é uma universidade na Áustria, mas é só para alunos de engenharia, que é a Monta Università. Ela é uma universidade só de engenharia, por isso que ela oferece esse auxílio só para engenharia. E tem uma universidade na Índia, que oferece o alojamento gratuito e oferece alimentação gratuita no restaurante universitário da universidade, comida local, né? Então seria de comida indiana. Essas são as duas universidades que atualmente oferecem esses auxílios. Pelo programa AULP, como eu falei, muitas das universidades oferecem esses auxílios também. Então, é você procurar lá no site, eles têm a lista das universidades, o que que as universidades oferecem, e você se candidatar para essas universidades, que oferecem auxílio alimentação e auxílio alojamento. Fala sobre programas fora do PMA. Isso aí, AULP é o nome do programa. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó. Você coloca no Google, Mobilidade AULP. Seção das Universidades, Língua Portuguesa. Não está aparecendo, né, para vocês? Deixa eu colocar aqui. Apareceu, né? Tá vendo? Mobilidade AULP. Aí vocês vêm aqui em instituições, pesquisa, e aí ele tem a lista aqui das instituições com mapa, e aí tem um lugar aqui, acho que é candidatura, apoio, em que ele coloca, você vai baixar uma tabela, tabela de apoios, e nessa tabela vai falar o que que a instituição oferece para você poder se candidatar. Posso falar para o microfone? Carla, peraí, Carla, deixa eu só ver se tem outra pergunta aqui. Ih, saiu do Meet. Ai, gente, caiu de novo? Não, tá aqui. Tá. Não, peraí. Acho que caiu. Carla, pode falar enquanto eu tô tentando aqui entrar aqui no outro? Não tô te ouvindo, Carla. Ah, eu não consigo, né? Peraí. Tá, você não consegue ligar o microfone, é isso?
Gente, caiu de novo. É, peraí. Não tá cooperando esse negócio aqui comigo. Deixa eu só ver outra pergunta aqui, Carla. Depois que o aluno é aceito, vocês precisam os custos que o aluno terá que arcar. Então, a gente não tem uma tabela dos custos, exatamente. A gente faz um levantamento, mas o que a gente indica é que você entre em contato com os alunos que já foram para essa universidade. Então, a gente coloca você em contato com esses alunos, para que eles possam passar da experiência deles, tá bom? Sétimo período, pode se inscrever sim, desde que você não esteja no último período. Porque se você vai se inscrever agora, você já vai no próximo semestre. Então você não vai no último período. O que você não pode é fazer o último período e depois viajar. Isso é o que não dá certo. Gente, se alguém fez alguma pergunta antes de eu cair, pode fazer aqui de novo, tá bom? A Carla quer fazer uma pergunta. Carla, o pior é porque eu acho que você vai fazer a pergunta e os outros não vão te escutar, porque eles estão lá no outro Meet. Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá. Se é uma questão mais individual, Carla, quando a gente terminar aqui, aí eu fico para conversar com você, tá bom? É, mandar o link da chamada. Qual o link da chamada? Da lista de presença? Os prazos mudam quando há uma diferença. Então, essa questão do calendário, ela é um pouco complicada, né? Porque, por exemplo, a UFES vai terminar, agora já está um pouco mais sincronizado, mas às vezes você precisa os calendários não são sincronizados entre as universidades. Então, a gente fala que sempre tem que dar preferência para o calendário da universidade que você vai, que você vai ser visitante, né? Então, se a universidade começa em setembro, lá, então é importante você chegar lá em setembro, né? Independente do que esteja acontecendo aqui na UFES. Isso significa, às vezes, que o aluno pode acabar perdendo a disciplina, ou, né, depende, tem que vai flexibilizar a entrega, a avaliação. Então, vai muito de caso a caso, tá bom? Da JLU, não. O curso da JLU, ele é virtual. Você faz ao mesmo tempo, tá bom? Você não tranca. Não existe um registro para mobilidade virtual ainda. No intercâmbio virtual é a mesma regra. Tem que ser depois de um ano. Chile, isso. Já passou a data de inscrição. Então, você tem que se inscrever na próxima, para em 2027/1, se a universidade que você quer ir já encerrou a inscrição. Se você precisar voltar antes, acaba que você volta, né? Mas aí você perde o seu semestre na UFES e você perde o seu semestre lá. Mas é possível, existe o retorno antecipado, se precisou voltar por alguma questão de saúde ou questão financeira, pode acontecer. A bolsa da ajuda de custo, não, é a primeira vez que a gente está abrindo com a bolsa, né? Nesse valor que a gente está abrindo. E aí é como se fosse um projeto piloto, né? A gente vai ver como vai ser e quem sabe a gente vai poder ampliar essas vagas, né? Dependendo dos recursos da universidade para contemplar mais alunos. E aí a comprovação do espanhol você precisa ver nessa vaga, se ela exige um comprovante específico, se ela não exige, para o espanhol, a SRI aceita uma autodeclaração, e depois, se você for selecionado, a gente faz uma entrevista e uma prova lá com você no escritório da SRI ou online para poder confirmar, né, que você realmente consegue, tem um nível básico. Deixa eu copiar a lista de presença, colar. Deixa eu ver aqui. Já teve estudante que foi reprovado, matéria na UF? Sim, sim. Não, o que prejudica quando você é reprovado é que a nossa seleção você acaba ficando por último na seleção, né? Um dos critérios de seleção é quanto maior o número de reprovação, mais embaixo você fica. Mas às vezes muita reprovação viaja, né? E não tem problema, tá bom? Só que realmente na classificação você acaba ficando mais embaixo. Repetir a resposta do Nicolas. Nicolas, o que que o Nicolas perguntou, Nicolas? Devolver o valor recebido? Da bolsa, sim. Da bolsa, sim, precisa devolver, se não finalizar a experiência. O tempo mínimo necessário no curso para inscrição, 40%. Para o Brafitec é 40%, tá bom?
um e-mail. O e-mail é mobilidade. Vou colocar aqui o e-mail para vocês. Deixa eu deixar também a nossa. Vou colocar aqui. Não está compartilhando a tela mais, né? Para se inscrever no JLU, pode fazer mobilidade virtual? Pode sim. Inclusive, é uma boa forma de se preparar para fazer a mobilidade virtual. Para fazer a mobilidade presencial, é fazer a mobilidade virtual. Deixa eu colocar aqui. Internacional. Nicolas, eu não estou lembrando agora. Parar.